Sabe, existe uma história antiga, um livro de poucas páginas que parece ter sido escrito para os dias de hoje. É a história do profeta Abacuque, uma jornada incrível sobre como é possível encontrar fé bem no meio do caos. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que ecoa através dos séculos. Um grito de angústia que, vamos combinar, soa muito familiar para muita gente. Até quando, Senhor? É exatamente isso. A pergunta é antiga, mas ela toca direto nas nossas ansiedades modernas. Sabe aquele sentimento de esperar por respostas, por justiça, por uma mudança, enquanto tudo ao redor parece simplesmente não fazer sentido nenhum? Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para a gente entender o peso dessa pergunta, a gente precisa primeiro entender o mundo em que o profeta Abacuque vivia. A situação era, para dizer o mínimo, tensa. Olha só, uma geração antes, sob o rei Josias, o povo viveu um grande avivamento espiritual. Uma esperança se acendeu. Mas essa fé se apagou muito rápido. E agora, ali por volta de 610 a.C., uma ameaça terrível surgia no horizonte: a invasão babilônica. E o que Abacuque via ao seu redor? A queixa dele, e isso é crucial, não era contra um inimigo de fora, era contra o seu próprio povo. Ele via violência por toda parte, opressão, a lei completamente paralisada e a justiça sendo distorcida. E é por isso que ele grita, perguntando a Deus por que ele parece não se importar com nada disso. E então vem a resposta de Deus. E é aqui que a história dá uma virada, assim totalmente inesperada, que deixou o próprio profeta de queixo caído. O contraste aqui é chocante. Abacuque, claro, esperava uma intervenção divina, restauração, talvez um pouco de misericórdia. Mas a resposta de Deus? O exército babilônico, uma nação conhecida por ser cruel e impetuosa, que viria para trazer destruição total. A solução parecia muito pior que o problema. E quem eram esses babilônios, também chamados de caldeus? O texto não economiza nos adjetivos, não. Descreve eles como uma nação pavorosa, terrível, que era a lei para si mesma. A cavalaria deles era mais veloz que leopardos e mais feroz que lobos. Imagina, esse era um instrumento de justiça de Deus. Dá para entender o espanto do profeta, né? Isso tudo leva Abacuque à sua segunda queixa, que é ainda mais profunda, sobre a própria natureza da justiça de Deus. Ele diz que vai para a sua torre de vigia esperar pela próxima resposta. A pergunta dele agora é teológica, vai no centro da questão. Ele basicamente diz a Deus: seus olhos são puros demais para suportar o mal, então por que o Senhor tolera essa gente? Por que fica em silêncio enquanto os perversos engolem gente que é mais justa do que eles? Ou seja, como um Deus santo pode usar uma nação ainda mais perversa para punir o seu próprio povo? E aí, com essa pergunta pesada no ar, o profeta resolve fazer uma pausa estratégica. Ele se posiciona, como ele mesmo diz, em sua torre de vigia para observar e aguardar como Deus responderia a uma queixa tão direta. E a segunda resposta de Deus vem, mas não como uma explicação simples, e sim como uma promessa de que a justiça é universal. Deus revela 5 ais, que são como 5 sentenças de juízo sobre a própria injustiça. A mensagem era muito clara. Os babilônios, apesar de serem um instrumento de juízo, também seriam julgados pela sua própria maldade. Ninguém escapa. E é aqui, depois de toda essa jornada de angústia e questionamento, que a gente chega ao clímax. A gente testemunha a transformação de Abacuque, que culmina em uma das declarações de fé mais poderosas já escritas. A oração final dele começa pintando um cenário de devastação completa. Ele imagina um mundo onde tudo o que ele conhecia como segurança simplesmente desapareceu. E ele começa assim: ainda que a figueira não floresça. Ele continua: nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e não haja gado nos currais. É a imagem do colapso total. Tudo aquilo que era fonte de sustento, de estabilidade, simplesmente acabou. E então, bem no meio dessa ruína imaginada, quando tudo parece perdido, vem a virada extraordinária. Contudo, eu me alegrarei no Senhor. A alegria dele não estava mais presa às circunstâncias, mas firmada na própria natureza de Deus. E a conclusão é de uma força imensa. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça, ele me habilita a andar nas alturas. Mesmo no meio do caos, a fé se torna a fonte da sua força e da sua estabilidade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que atravessa milênios, desde o tempo de Abacuque até hoje. Quando o mundo, as nossas estruturas, as seguranças que a gente conhece,
Quando tudo isso parece falhar, o que é que realmente permanece?